João, capítulo 21, verso 4. Amém? Amém. Diz assim: Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: Não. Então ele disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor, Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque já se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, ou seja, 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Eu quero que vocês gravem isso na sua mente. Brasas, tá? Viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nem os discípulos ousavam perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Verso 15, essa parte que vamos conversar nessa manhã. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tomou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Vamos orar, feche seus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai. Amém. Grande é o teu nome, Senhor. Amém. E poderoso, Pai, é o teu amor sobre a nossa vida. Senhor Deus, nesse momento, eu quero pedir que o teu Espírito Santo fale através de mim. Amém. E que eu possa ser boca, Senhor, de Deus para falar com a igreja. E que tudo aquilo que for humano, aquilo que for carne, volte ao pó. E que somente a tua vontade seja feita, seja falada nessa manhã. Senhor Deus, prepare o coração de cada um aqui presente para receber essa mensagem. Não do pregador, mas da pregação. Da palavra que nos alimenta e nos dá vida. Que o Senhor possa, nessa manhã, se manifestar no teu povo, no meio do seu povo, Senhor, dos seus filhos. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. A pessoa que eu quero falar hoje com vocês é sobre Pedro. Sobre Pedro. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Esse homem que nasceu em Betsaida, era filho de João, irmão de André. Este homem que era casado, empresário de pesca, e agora morava em Cafarnaum, quartel-general do ministério de Jesus. Quem é esse homem? Este homem que se tornou um seguidor de Jesus, mais tarde apóstolo de Jesus e líder dos apóstolos. Quem é este homem? Este homem que Deus levantou para abrir portas do Evangelho aos judeus e os gentios.
Este homem que, restaurado por Jesus, cheio do Espírito Santo, tornou-se um homem de oração. Tornou-se um homem pregador da palavra, onde 3.000 pessoas, durante um sermão, se entregaram a Cristo. Quem é este homem? Este homem, e quando eu olho para as Escrituras, eu olho para o Evangelho, e eu vejo a personalidade desse homem, e eu vejo as fraquezas e os pontos fortes desse homem, eu percebo que esse homem é eu e é você. Você é Pedro. Nós somos Pedro. O sangue de Pedro percorre nossas veias. O coração de Pedro bate no nosso peito. A pele de Pedro está em nós. Este homem que falavam e fez grandes declarações sobre Jesus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para logo depois negaram covardemente. Este homem que teve uma fé robusta ao ponto de andar sobre as águas e posteriormente, por ter duvidado de Jesus, ter afundado por causa da sua incredulidade. O homem é capaz de afirmar, ainda que todos te abandonem, Jesus, eu jamais. E logo em seguida, negá-lo ele 3 vezes. Quem é este homem? Este homem está muito distante de nós. Esse homem está no meio de nós. Eu e você somos Pedro. O primeiro relato de Pedro na Bíblia é quando Jesus está pregando para a multidão e Pedro estava pescando e durante uma madrugada inteira ele não conseguia pescar nenhum peixe. E depois de muito cansaço, depois de uma noite inteira de pesca, ele observa o mestre pregando. E quando Pedro bota o seu barco na terra, Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, leve o barco até o mar para que eu pregue a multidão. E Pedro leva o barco junto com Jesus. E ele usa a água como volante da sua voz e o barco como púlpito para pregar aquela multidão sobre a salvação, sobre o reino de Deus. Amém. Logo depois, quando Jesus termina, ele fala assim: Pedro, pega o seu barco e vai ao mar. E Pedro fala assim, estou parafraseando aqui, claro: Jesus, você não está entendendo, Jesus. O mar não está para peixe hoje não, Jesus. De pescaria entendo eu, Jesus. Essa praia não é só nossa praia é da estudo bíblico, é falar do reino de Deus. A minha praia é pescar, eu sou um empresário de pesca. Mas parece que surge um lampejo de fé no coração de Pedro. E Pedro fala assim: mas sobre a tua palavra, amém, eu jogarei a rede. Jesus fala: joga a rede para o outro lado, Pedro. E quando Pedro joga a rede do outro lado, mais de 153 grandes peixes pulam na rede de Pedro, ao ponto que os discípulos ficam desesperados para puxar a rede de Pedro. E Pedro, quando percebe que não está num dia de sorte, quando Pedro percebe que não está somente num dia de milagre, que o homem que atendeu ele não era somente um homem, era o Deus entre os homens, Pedro larga para lá os peixes, Pedro larga para lá a pesca, Pedro larga para lá o barco, pula do mar e corre até Jesus e fala: Jesus, aparta de mim, porque eu sou pecador e não sou digno de estar na tua presença. Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, não temas, porque a partir de hoje eu farei você um pescador de homens. Amém, Senhor. E a partir desse dia, Pedro começa a andar com Jesus. E quando Jesus está lá na Galileia, lá no Cafarnaum da Galileia, Jesus senta com os discípulos e começa a conversar com os discípulos. E Jesus pergunta para os discípulos assim: quem diz os homens ser o filho do homem? E João fala: alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é algum dos profetas. Ou seja, Senhor, ninguém sabe quem tu és. Até hoje é assim, né? Muitas pessoas não sabem quem é Jesus, seja fora da igreja, já dentro da igreja. E aí Pedro, que não podia ser o último a falar, e Pedro, que gostava de tomar frente da situação, e Pedro gostava de aparecer, falar assim: Senhor, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E aí eu acho que Pedro, né, que era um cara muito empolgado, um cara que gostava de tomar a frente, esperava o elogio de Jesus, talvez Jesus falaria assim para ele esperava isso, né? Parabéns, Pedro! Nossa, que discernimento espiritual maravilhoso que você tem! Que citação cirúrgica sobre a minha pessoa! Você é muito inteligente, Pedro! Mas Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, o que você sabe foi meu Pai que te revelou, Pedro. Porque nem carne nem sangue pode dizer quem é o Filho do Homem, somente o Pai que está no céu. Amém. E Pedro continua caminhando com Jesus. E logo mais à frente, Pedro caminhando com Jesus, se depara com a situação do barco. Jesus tinha acabado de pregar, eu estava cansado, porque dar aula, que a pessoa sabe que precisa do dia inteiro você explicar e dar aula é cansativo. E Jesus fala para o discípulo: olha, vai para o outro lado do mar. E eles entram no barco e vão. E começa uma tempestade. E aí Jesus, ele vem andando sobre as águas, como a gente acabou de ler. E quando ele está andando sobre as águas, como discípulos naquela época, eles tinham um pouco de cultura grega, acharam que isso era um fantasma. Não é um fantasma, não é um fantasma. E Jesus fala assim: não sou eu. E aí Pedro, que era um cara que gostava de desafio, que era um cara radical, gostava de tomar a frente, fala assim: se é o Senhor mesmo, eu quero ir até o Senhor. E Jesus fala assim: pode vir, Pedro. E esse homem, com uma grande fé, pisa sobre as águas e começa a andar até Jesus. E começa a chegar até Jesus. Mas em algum momento, Pedro duvidou e afundou nas águas. Mas quando a gente afunda na vida, Jesus sempre vai estar lá para estender a mão. Amém. Jesus estende a mão a Pedro e levanta para o homem de pequena fé. E leva Pedro no barco. Logo em seguida, Jesus está entrando em Jerusalém. Mas entrou em Jerusalém não com uma alegria, porque era época de festa em Jerusalém, todo ano tinha, 3 anos tinha festa dos judeus lá. Jesus indo para Jerusalém, enquanto os discípulos estavam ali felizes, alegres e pulando, e Jesus entrando em Jerusalém, ele começa a chorar. Mas por que ele estava chorando? Porque o choro de Jesus era um dia de festa. Porque naquele momento Jesus tinha visto o que aconteceria com a cidade de Jerusalém. Ele tinha visto a grande diáspora dos romanos sobre os judeus e os cristãos. A perseguição que mataria muitos judeus e passaria a fio de espada muitos crentes em Cristo Jesus. E ele chora. E ele percebe, ele começa a sentir a sombra da cruz. Do que ele iria passar no madeiro por nós. Do sofrimento. E quando Jesus estava na sombra da cruz, naquele sentimento de depressão, de tristeza, de ansiedade, começou a surgir um papo entre os discípulos, uma conversa entre eles. E eles estavam assim: irmão, quem vai ser o maior no reino dele? Quem vai ter maior prestígio? Quem vai poder governar, sentar do lado dele? E quando Jesus percebe que eles estavam na contramão do seu sentimento, Jesus não impacta eles com palavras, mas com atitude. Eles pegam uma toalha, colocam no seu ombro, se ajoelham e começam a lavar os pés deles. E começa a lavar o pé. E quando chega em Pedro que era 8, 80, Pedro fala assim: não, o senhor não pode fazer isso. Isso é trabalho de um escravo. Meu pé o senhor faz, o senhor não vai me lavar. O senhor não vai ser, vamos fazer de um escravo. E ele falava: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro que era 8, 80, ele fala assim: então me lava de uma vez, dá um banho completo, Jesus. E ele fala: filho, agora que você não está entendendo. O que você não está entendendo agora, você entenderá depois. E é o que fazemos hoje na Santa Ceia, que simboliza a humildade de servir uns aos outros. Jesus ensina para Pedro. E andando em Jerusalém, eles estavam conversando. E aí é a primeira vez que Jesus fala para os discípulos a sua missão aqui na terra. E ele fala para os discípulos, fala assim: olha, o Filho do Homem será entregue aos homens para morrer.
E eles não entenderam isso. Continuaram em viagem. E quando Jesus multiplica os pães e peixes, e percebe que a multidão queria tornar um rei, queriam tornar um rei político, eles começaram a querer levantar Jesus como diplomata, a Jesus como um governante, que viria somente para acariciar suas necessidades físicas, emocionais. Jesus vira para ele e fala assim: vocês não entendem a minha missão, eu não serei um rei político, a minha missão aqui é morrer na cruz por vocês. E aí, nesse momento, eles viram para Pedro e falam assim: Pedro, Satanás te requereu para se unir com você, Pedro. Mas eu orei por ti, Pedro, para que o seu espírito não desfaleça. Eu orei por ti. E Pedro, que era cheio de autoconfiança, e Pedro que se simbolizava ou se achava uma rocha inabalável, enche o pulmão de autoconfiança e fala assim: ah, Jesus, eu sei o que você está falando, Jesus. Eu estou entendendo as entrelinhas aí, Jesus. Eu sei que por trás aí, que no meio dessas situações aí, nas entrelinhas, estão fazendo, estão estrategando a sua morte, Jesus. Eu sei, eu estou percebendo. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus. Mesmo que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei, Jesus. A corda não vai do meu lado não, Jesus. Desse lado aqui o negócio é diferente. Esse pessoal aí, esses discípulos aí, tá vendo? Que te seguem aí, João, Tiago, essa galera aí, vai tudo te abandonar. Vão de covarde, vão correr, vão fugir. Mas eu vou com você até a própria morte. Eu vou contigo. E aí Jesus fala aquela famosa frase que você conhece muito bem. Pedro, antes que os galos cante, você me negará? 3 vezes. Eu acho que Pedro conhecendo que Jesus é um profeta, né? Tudo que ele fala com você. E ali Jesus começa a fazer a última ceia com seu discípulo. E quando ele está chegando em Getsemane, começa a vir uma angústia muito grande no coração de Jesus. Porque Jesus, além de ser Deus, e ele é Deus, ele também era homem. As necessidades que você tem, emocionais, físicas, espirituais, Deus também tinha. A batalha que você tem todos os dias contra o mal, Deus também tinha. E Jesus, naquele momento de angústia, na sombra da cruz, chama João, Pedro e Tiago para orar com ele. E também seriam os futuros líderes, os apóstolos. E chamam ele para orar com eles, etc. Só que quando ele leva ele para orar, eles começam a dormir, a cair no sono. E Jesus, quando chega naquele lugar, quando chega em Getsemane, ele começa a orar. Porque a angústia era muito grande. A sombra da morte, a sombra da cruz estava perante ele. E quando ele chega no Getsemane, ele ora, ele chora, ele ora, ele chora, ele ora, ele chora. E a angústia era muito grande. E quando ele volta para os discípulos continuavam dormindo. E ele volta de novo. E nesse momento, a mais batalha titânica, ali no Getsemane começa Jesus a travar. Porque todo o reino das trevas, inclusive o inimigo, vai contra Jesus. Jesus ali, orando, batalhando pela minha e pela sua salvação. Ele começa a orar e chorar. Ele ora, ele chora, ele ora, ele chora ao ponto de suar sangue. E a Bíblia diz claramente isso. De suar sangue. E naquele momento vem um anjo o consola. E Jesus volta, porque a angústia ainda estava no seu peito. E quando Jesus volta, ele continua vendo os discípulos dormir. E ele não fala com você, ele fala com Pedro: Pedro, você não consegue vigiar um momento, Pedro? E Pedro, na sonolenta, Jesus volta para esse Getsemane e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora. E ele dali, eu acho isso muito interessante, irmãos. Porque Jesus, que é o Rei dos Reis, o dono do universo, o Criador de tudo que existe, ele coloca o seu rosto no chão e se humilha perante o Pai. E naquela humilhação, o Pai consola ele. E a partir daqui não tem mais tristeza no rosto de Jesus.
Não tem mais medo no rosto de Jesus. Jesus sai diferente. Quando Jesus sai, vem a multidão. Quem é o Nazareno? Sou eu, e cai por terra. E Pedro estava meio sonolento naquele momento. Quando vê a multidão chegando, ele corta a orelha de mal. E Jesus fala para ele: Pedro, guarda essa espada, Pedro. Porque se eu pedisse ao Pai, o Pai me mandaria 12 legiões de anjos, 72 mil anjos. E eu acho que para não ter uma quarta cruz ali, Jesus vai lá, cura a orelha de mal, e a multidão vem sobre Jesus. E todos os discípulos o abandonam. Foge. Inclusive, Isa elevado. Como João era parente do sumo sacerdote naquela época, Pedro conseguiu, covardemente, sorrateiramente, escondido, conseguiu ir pelos locais ali para poder ver Jesus. E ele vai entrando no alpendre, onde ficava ali o templo. E quando ele chega no local, tem uma fogueira e tem uma brasa. Lembre-se da brasa, não esqueça dessa palavra. Tem uma brasa ali. E Pedro ali sentado. Passa uma criada e olha. Você é um deles. Você é um deles. E Pedro olha para ela e fala: eu não sei o que dizes, eu não sei o que dizes. E nega Jesus. E aí Pedro sai daquele local, vai seguindo adiante. E aí eu acho que outras criadas vê ele e falam assim: não, o seu modo galileu de agir, você é um seguidor dele, você é um seguidor dele. E Pedro, que já tinha negado Jesus, ele começa a jurar, ele fala: eu juro que não conheço esse homem, eu juro que não conheço esse homem. E nega a segunda vez. E Pedro continua indo atrás de Jesus. Eu acho que os soldados romanos, que Jesus vê Pedro e fala assim: você é um deles sim, você é aquele que segue a ele. E Pedro, que já tinha negado a Jesus, e Pedro, que já tinha jurado que não conhecia Jesus, agora Pedro começa a falar impropérios, começa a falar palavrão, começa a falar palavras torpes, e começa a dizer que não conheceu, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem, começa a falar palavras torpes como você conhece. E nesse momento o Paulo canta, para despertar a consciência de Pedro. E Jesus finta um olhar em Pedro. E Pedro desabara a chorar. E choro, nesse verso da Bíblia, no grego, é como se dissesse que está saindo água podre de dentro dele. E Pedro começa a chorar. E Pedro foge. E Pedro foge. Jesus é levado para costurarem uma acusação contra ele, blasfema contra Deus e rebelião contra César, e Pedro não estava lá. Jesus é espancado, apanha no meio do sinédrio, e Pedro não estava lá. Jesus é humilhado, Jesus é feito de chacota pelos judeus, pelos líderes do sinédrio, e Pedro não estava lá. Jesus começa a caminhar com a cruz nas suas costas até a Gólgota. E naquele lugar, Pedro não estava lá. Outro Simão de Tiro teve que ajudar Jesus a levar a cruz. Às 9h da manhã, quando Jesus chega lá e é crucificado naquela cruz, sofrendo uma grande dor física, emocional, e Pedro não estava lá. 6 horas de dor, de opróbrio, de sofrimento, de sangue, de tortura. E Pedro não estava lá. E às 3 horas da tarde, Jesus morre e entrega o Espírito. E Pedro não estava lá. Para pelo menos ter um sepultamento digno, Pedro não estava lá. Teve que 2 líderes do sinédrio, José de Arimateia e Nicodemos, fazer um sepultamento digno para Jesus. E Pedro não estava lá. Mas no outro dia, as mulheres indo até o sepulcro de Jesus para embolsamá-lo, para visitá-lo. Quando ele chega ao sepulcro de Jesus, uma surpresa! A pedra está rolada.
Ele não está mais ali. E quando elas chegam naquele local, tem um anjo sentado na pedra e fala assim: quem vocês procuram entre os mortos, aquele que vive? Por que procurar aquele que hoje vive, que ressuscitou dentre os mortos? E as mulheres espantaram com aquela cena de Jesus ressuscitado. E o anjo fala assim: eu tenho uma mensagem para vocês. Eu tenho uma mensagem para vocês. Eu quero que vocês vão aos discípulos e a Pedro dizer que Jesus vai encontrar eles na Galileia. E a pergunta é: por que citar o nome de Pedro separado dos discípulos? Sabe por quê? Porque essa altura do campeonato, Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro tinha negado a sua fé, negado o seu apostolado. Pedro tinha negado o seu próprio Deus, tinha negado a Jesus. E não se sentia mais digno de estar na presença de Cristo. E ele vira para os outros discípulos e fala assim: vou pescar. Vou pescar. E os outros falam também: e vamos contigo. E um ponto aqui, nota de rodapé. Pedro é um líder. E líder é aquele que influencia para o bem ou para o mal. Pedro era os líderes dos apóstolos. E muitos deles seguiam a Pedro. E Pedro recebe a mensagem das mulheres, pelo menos das Marias. E Pedro vai esperançoso, achando que Jesus estaria lá, que poderia ter um recomeço. E quando ele chega lá na Galileia, Jesus não está lá. E Pedro desiste do ministério. E ele vai pescar. E quando Pedro está pescando no mar, aparece um personagem lá na praia. E ele vira para ele e fala assim: covardes! Covardes! É assim que está escrito? Como está escrito? Filhos! Filhos! Para um bando de covardes, para um bando de desertores, para um bando que abandonaram ele. Filhos! Nessa palavra tem uma tonelada de graça. Nessa palavra tem uma tonelada de salvação, de restauração. Ele fala: filhos, jogai a rede para o outro lado e achareis. E eles escutam a voz de Jesus e jogam a rede para o outro lado. E 153 peixes pulam na rede dele e a rede não se rompe, porque a rede devia ser emprestada, eles não queriam que tivesse problema, né? E pulam peixe e ele ficou desesperado. E Pedro percebe que não está no dia de sorte. Pedro percebe que não estava no momento milagroso. E ele percebe, João que estava no barco fala assim: é o Senhor, Pedro, é o Senhor, Pedro. E Pedro pula desesperadamente do barco, larga para lá a pesca, larga para lá o barco, nada 100 metros, coração acelerado. E ele está pensando: meu Deus, e agora ele vai me arrebentar, agora ele vai me quebrar pelo meio, ele vai botar dentro da minha cara, vai dizer que eu sou um desertor, que eu sou um covarde, eu sou mesmo. E quando ele chega na praia, uma surpresa. Um braseiro, pão e peixe. Sabe por que tinha um braseiro ali? Mamãe! Porque só 2 momentos na Bíblia aparece a palavra braseiro. Quando Pedro nega Jesus, quando Pedro é restaurado por Jesus. Amém. Nesse momento, Jesus está montando a cena do crime, restaurando a psique de Pedro, restaurando a memória de Pedro e dizendo assim: Pedro, no mesmo local que você caiu, Pedro, eu vou restaurar você, Pedro. No mesmo local que você me negou, Pedro, eu vou fazer você me aceitar de novo, Pedro. No mesmo local que você caiu, Pedro, eu vou restaurar você, Pedro. Na mesma geografia que você me abandonou, Pedro, eu vou fazer você voltar aos meus caminhos, Pedro. E naquele momento os discípulos chegam junto com Pedro e Jesus secam eles porque eles estavam com frio, molhados, e alimentam porque eles estavam com fome. E quando aquele momento está mais tranquilo, Jesus
vira para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Ele não pergunta somente se ama, não, se ama mais do que os outros. Porque você lembra? Lá atrás ele falou o quê? Jesus, mesmo que todos te abandonem, eu jamais. Está dizendo assim: Jesus, eu te amo mais do que os outros. Eu sou mais espiritual do que os outros. Eu sou melhor do que os outros. Eu não pego, Jesus, eu sou diferente. E aí Jesus vira para ele e fala assim: você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda acha que é melhor do que os outros, Pedro? Você ainda acha que é mais espiritual que os outros, Pedro? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele fala: apacenta meus corderos. E aí na segunda vez Jesus pergunta. Agora ele não pergunta se ama mais, não. Ele somente se ama. Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. E na terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu porque ele perguntou a terceira vez e Pedro fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ele fala: apacenta meus corderos. E a pergunta é: por que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes? Porque 3 vezes Pedro negara Jesus. Então Jesus está falando assim: Pedro, para cada queda sua, Pedro, tem uma dose suficiente da graça de Deus para restaurar você, Pedro. Para cada queda sua, Pedro, tem um amor suficiente para a graça de Deus para você, Pedro. Pedro, para cada negação tua, Pedro, o amor vive, Pedro, para restaurar você. Só que na língua portuguesa, a gente não consegue entender a riqueza desse texto. A gente não consegue entender o que realmente Jesus quer dizer aqui. Se você pegar os 4 verbos do amor, em grego é ágape, fileus, estorge e eros. Só que nesse verso, Jesus usa também esses 2 verbos, o ágape e o fileus. O ágape é o amor incondicional, o amor de Cristo à igreja, um amor sacrificial, que você dá a vida pelo outro. E tem o amor fileus, que é o amor somente de gostar. Eu conheci a pessoa ontem, eu gosto dela. Eu conheci a pessoa no trânsito, é meu colega. É tipo assim. E aí, quando a gente pergunta a primeira vez, ele fala assim: Pedro, tu me agapes mais do que os outros, ou seja, você me ama de forma sacrificial, você daria a sua vida por mim, Pedro? E aí Pedro fala o quê? Senhor, fileis-me, eu só gosto do Senhor. E aí ele pergunta o Senhor: Pedro, tu agapes, tu daria a sua vida por mim, Pedro? E Pedro fala assim: Senhor, não, Senhor, eu só gosto do Senhor. E a terceira vez, Jesus não pergunta mais com amor ágape, ele pergunta com amor fileus. Pedro, fileis-me, você pelo menos gosta de mim, Pedro? Você tem consideração por mim, Pedro? E por isso que Pedro se entristece e fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu gosto do Senhor. Nota de rodapé e lição aprendida. Quando Pedro, confiando em si mesmo, com autossuficiência, se achando melhor que as pessoas, ele abandonou a Jesus. Ele largou Jesus e saiu do caminho dele. Mas quando Pedro reconheceu que ele era um ser humano dependente de Jesus, dependente do Criador, e quando ele colocou essa confiança em Jesus, ele foi capacitado para dar vida por ele. Por ele. A partir daqui, irmãos, Pedro é um novo homem. A partir daqui, irmãos, Pedro pregava e 3.000 pessoas ouvindo a sua palavra entregaram a vida a Jesus. A partir daqui, Pedro orava, o enfermo era curado. A partir daqui, Pedro andando na sua sombra curava os enfermos de sua volta. A partir daqui, Pedro, cheio do Espírito Santo, pregava nas sinagogas, era preso e continuava proclamando o nome de Jesus.
E aqui Pedro foi um verdadeiro discípulo. Porque às vezes a gente enxerga os discípulos no começo do mistério de Cristo e achamos que eles eram convertidos. Eles não eram convertidos, eles estavam no processo de santificação, como nós hoje. Eu quero dizer para você nessa noite, melhor, nessa manhã, desculpa, eu quero dizer para vocês nessa manhã, que não importa até onde você foi ou até onde você vá, Jesus pode restaurar você. O amor vive. Sabe por que ele vive? Porque essa vida, no amor em Cristo, pode transformar a sua vida hoje, se você permitir. Jesus vive. E a vida de Jesus é a maior prova que um dia eu e você estaremos ao lado dele para toda a eternidade. Amém. Glorificando, amando e exaltando a sua glória, o seu poder. Deus tem a capacidade de restaurar cada um de nós. Somente Jesus conhece o nosso coração e as nossas motivações. Nesse momento, a minha amiga Thalita, que eu conheci no Caleb de 2018, eu sempre chamava para ele cantar como possível, quando eu vou pregar, vai cantar uma música. E eu acredito que essa música vai falar muito ao seu coração. Às vezes, de forma mais específica ao seu coração. Porque eu não sei o que você está passando. Eu não sei como você é levado a sua vida espiritual. Mas Jesus sabe. Assim como Jesus conhecia Pedro, ele também te conhece. Assim como Jesus restaurou Pedro, ele também pode restaurar hoje. Hoje. E eu queria fazer dois apelos aqui perante a música da nossa amiga Thalita. Se a música falar ao seu coração, eu queria convidar você a ficar de pé, para que juntos, eu e você possamos orar a Deus, para que Ele possa nos dar a salvação e a restauração necessária para a nossa vida. E se existe alguém aqui que não é batizado ainda na igreja adventista, e essa pessoa tem um desejo de entregar a sua vida a Jesus, se essa pessoa ela quer começar com o estudo bíblico, ela quer começar a se relacionar com esse Deus de Pedro, eu te convido a andar a terceira, a quarta milha. E no final da música da Thalita você vem aqui na frente. Porque juntos iremos orar. Porque estar com Jesus e entrar na presença de Cristo é uma batalha espiritual constante. E somente Jesus pode te dar a vitória. Amém. Deus te abençoe. Louvado seja o eterno Jesus. Amém. Porque até aqui Ele tem nos ajudado a se manter firme nos seus caminhos. Amém. Se existe mais uma pessoa que necessita vir aqui na frente, você que não é batizado, você que quer começar uma vida ao lado de Cristo, eu te convido a vir aqui na frente. Jesus quer restaurar a sua vida. Ele quer te dar um caminho. Ele quer te dar uma esperança muito além que esse mundo pode te dar. Você sabe que as coisas nesse mundo é passageira. E que tudo isso vai ocorrer. E que somente a sua graça, o seu amor reinará para sempre. Amém. Jesus te chama. Jesus te quer. Jesus perdoa e restaura você mais uma vez. Amém. Deus te abençoe. Eu sei que Deus ele está muito feliz. Porque você está aqui hoje na casa dele. E lembre-se, assim como Pedro, Jesus pode fazer grandes maravilhas em você e através de você. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, porque tu é bendito, a tua graça nos basta e o teu amor vive para sempre nos nossos corações. Queremos pedir que o teu Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa, do perdão, da restauração, venha sobre o nosso coração nessa manhã, Senhor. Somente tu, ó Deus, conhece o coração quebrantado, o coração, Senhor, que está machucado.
e o coração, Senhor, que está afastado de Ti. Por favor, Senhor, entra com providência sobre essa pessoa, sobre essa vida, Pai, e traga restauração e esperança para que essa pessoa possa saber que existe um Deus, um amor que vive e que ainda hoje restaura os seus filhos e perante o seu altar coloca-se humilhados. Perdoe os nossos pecados, porque somos falhos e tendenciosos ao mal, mas sabemos que o Teu Santo e Bom Espírito está em nós e Ele prevalece pelo sangue do Cordeiro vestido naquela cruz. Amém. Senhor, existe uma pessoa em especial aqui na frente, Pai. Está buscando a Ti e quer uma nova vida ao Teu lado, Senhor. E eu tenho certeza que a igreja de Bento Ribeiro, Pai, será o instrumento de salvação na vida dessa pessoa. Assim seja. Será um instrumento, Senhor, de ensino, Pai. Será um instrumento, Pai, de restauração. E eu peço, por favor, Deus, que Teu Espírito Santo seja derramado sobre essa pessoa com grande poder, Senhor. E que a Tua glória possa se resplandecer nessa igreja. Assim seja. Para que mais pessoas possam vir até a Sua casa, Pai. Para adentrar no Teu reino, no reino da eternidade da salvação. E essa pessoa que está aqui, Pai, eu não conheço as suas necessidades. Eu não conheço os seus problemas, mas o Senhor conhece. Porque o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor sabe de todas as coisas. Assim como Pedro falou, Pai, Tu sabes de todas as coisas, Pai. E se aquela pessoa te ama, é o suficiente para estar ao lado de Jesus, Pai. E ela te ama, Senhor. Ela declarou isso hoje aqui na frente, anda na terceira, quarta, quinta milha, Senhor, para estar aqui e dizer, Senhor, eu te amo e eu quero entregar a minha vida a Ti, não somente hoje, mas para toda a eternidade, Senhor. Por favor, Pai, dê, Senhor, um derramamento abundante do Espírito sobre a vida dessa pessoa, Pai. E que a igreja de Bento Ribeiro, Senhor, venha abraçá-la, Senhor, acalentá-la e consolá-la, Senhor. Porque a igreja é o abraço de Jesus. Amém. Para o perdido e aquele que busca a salvação. Amém. Em Ti, Pai. Obrigado por esse sábado onde o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te peço. Amém. Amém.